tarde, pós almoço. Minha filha já foi para a escola. Meu filho foi pela manhã, porque ele tem hoje aula pela manhã e pela tarde. Tem uma vez na semana que ele vai pela manhã. E eu não abri esse vídeo mais cedo porque hoje eu estava aqui organizando algumas coisas. Fazendo lanche para eles levarem para a escola. Eles levam lanche para a escola. Aí tem dias que eu faço salgados para eles levar. E hoje foi um dia que a gente estava fazendo, eu e minha filha fazendo lanche para eles levarem para a escola. Aí eu não abri vídeo pela manhã. E também porque eu tô com muita falta de água, como eu já falei com vocês aqui no vídeo. Então eu tô lavando prato assim com água bem fraquinha mesmo. Então tá levando meu tempo muito na pia. Mas eu tava fazendo meu devocional pela manhã. Fiz meu devocional, fiz meu momento de oração. Eu não abro mão. Por mais que às vezes o dia esteja corrido, mas o meu momento com o Senhor, ou seja na leitura, ou seja na oração, quando eu não consigo fazer os dois, pelo menos um eu não abro mão de não fazer. E aí, nessa manhã, a palavra que foi do livro, né? O impossível é temporário. E aqui fala sobre aquela viúva de 2 Reis 4:1. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dela e fechou a porta. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, dizia a seus filhos: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vasos nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amém? Essa palavra, ela fala muito ao meu coração. Muitas das vezes, quando eu estou orando, eu oro sobre essa palavra. Eu estou lendo um livro que fala orando a palavra, né? E quando nós oramos usando a palavra, nós estamos usando a autoridade que está sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que se orares, crendo, recebereis. Então, quando a gente ora usando a palavra do Senhor, a autoridade que está sobre a palavra do Senhor, ministrando sobre a palavra do Senhor, não há o que possa impedir do Senhor fazer. A não ser que o Senhor não queira fazer. Mas sobre a palavra do Senhor nós temos essa autoridade. O Senhor nos dá autoridade sobre a sua palavra. E essa viúva aqui, ela vai até a esse profeta. Ela vai até a Eliseu. Pedir que Eliseu atenda a sua petição. Ela declara ali a Eliseu a sua necessidade. E muitas das vezes nós declaramos a nossa necessidade a tantas pessoas, a tanta gente, né? E esquecemos de declarar a nossa necessidade a quem de verdade nos socorrerá. Quem é que vai nos socorrer? Jesus. Muitas das vezes contamos ao amigo, contamos a um irmão, contamos a um pai, a uma mãe, primeiramente, e esquecemos de levar ao Senhor a nossa necessidade. Mas essa viúva aqui, ela vai ao homem de Deus.
ela vai alguém que poderia que poderia socorrer, que poderia lhe direcionar o que seria feito, o que ela poderia fazer. Porque ela poderia perder os seus 2 filhos, né? E quem é a mãe que quer perder o seu filho? Mas ela sabia que o seu esposo era um homem temente, um homem que obedecia ao Senhor. E ela declara isso a Eliseu. Então Eliseu lhe pergunta o que é que ela tem em casa. E o que é que nós temos? Ela declara que ela só tinha um pouco de azeite. E o que é que nós temos declarado ao Senhor que temos em nossas mãos, em nossa casa, para que o Senhor venha fazer o milagre acontecer? Porque para que o milagre venha acontecer, precisamos declarar o que tem. O Senhor vai fazer acontecer mediante aquilo que está em nossas mãos, aquilo que está em nosso alcance. Às vezes não temos nada, mas mediante a nossa fé, o Senhor faz acontecer aquilo que nós estamos esperando e necessitando. Porque a gente declarou, pelo menos, o que nós temos, a fé. E o que me chama a atenção aqui nessa palavra é que Eliseu diz a ela: pegue um pouco do azeite que você tem, né? Manda que ela vá procurar vasilhas. E me chama muita atenção também nessa palavra a questão de convivência. Como será que nós estamos convivendo com os nossos, com o vizinho da direita, com o vizinho da esquerda, com o parente, com um amigo, com o irmão? Como é que nós estamos vivendo? Como é que está a nossa conduta cristã diante ao convívio e ao meio que nós estamos vivendo? Porque para essa viúva aqui, para essa mulher buscar vasilhas e não poucas, ela tinha um relacionamento com a sua vizinhança. Ela tinha intimidade com a sua vizinhança. Vamos dizer que ela tinha crédito com a sua vizinhança. Porque se ela não tivesse, ela não seria atendida na hora da sua necessidade. Aquilo que ela precisava, os vasos que ela necessitava para deitar o azeite, se ela não tivesse essa convivência com seus vizinhos, ela não teria como conseguir essas vasilhas. E não foram poucas, foram muitas vasilhas. Então, quando ela vai em busca dessas vasilhas, né, que os seus filhos vão em busca dessas vasilhas, ela encontra, ela recebe, porque ela tinha intimidade e ela tinha, vamos dizer que ela tinha um relacionamento com a sua vizinhança. E será que nós estamos vivendo como cristãos esse tempo de intimidade com a nossa vizinhança? Como será que nós estamos nos comportando com a nossa vizinhança? Será que quando nós passamos, nós cumprimentamos com um bom dia, com uma boa tarde, com uma boa noite? Porque às vezes não precisa você estar dentro da casa do seu vizinho. Mas quando você passa, que você cumprimenta com um bom dia, cumprimenta com uma boa tarde, você está tendo legalidade para quando você necessitar daquele vizinho, ele lhe servir. Porque às vezes nós esquecemos que nós dependemos um do outro. Precisamos às vezes, como às vezes eu estou aqui sem água, mas eu tenho acesso de descer e pegar um balde de água na casa da minha vizinha. Eu tenho acesso de descer e pegar um balde de água na casa da minha inquilina. Porque eu tenho um relacionamento com aqueles que estão em minha volta. E essa viúva aqui, ela tinha o mesmo relacionamento com aquele povo. Porque se ela não tivesse essa comunhão com seus vizinhos, ela nesse momento da sua necessidade, ela não seria atendida. Então ela vai, pega as vasilhas e o Senhor começa a fazer fluir daquele pouco que ela tinha. O Senhor trouxe a multiplicação daquele azeite que ela tinha. O Senhor não trouxe a multiplicação de algo que não existia. O Senhor multiplicou ali os pães e os peixes porque era existente. Então o Senhor fez acontecer mediante aquele prodígios ali do peixe e do pão, porque tinha. E o Senhor também traz para essa viúva a existência, porque ela tinha só um pouco do azeite. Mas esse pouco do azeite que ela tinha não seria necessário para ela pagar as suas dívidas. Não era necessário para ela pagar e viver do resto. A trovoada. Ela não teria a condição de viver do resto. Mas ela lhe recebe aquela palavra. Ela confiou na palavra daquele profeta.
ela confiou na palavra que foi lançada sobre a sua vida. E às vezes o Senhor lança uma palavra, usa um profeta para lançar uma palavra nos nossos corações e nós trancamos, nós deixamos que a dúvida entre nos nossos corações. Então, se você recebeu a palavra, se você recebeu a promessa e você não creu, você não vai receber, porque o seu coração já não teve a fé, porque você já não recebeu com fé esta palavra. Mas aquela viúva ali, ela recebe essa palavra com todo gozo. Ela recebe essa palavra crendo, confiando que o Senhor traria à existência aquilo que ela necessitava. E quando ela começa ali a encher aqueles azeites, quando ela começa ali a deitar o azeite sobre aquelas vasilhas, e ela chegou um momento que ela já não tem mais a vasilha para poder colocar o azeite. Então o azeite cessou, o azeite parou. Parou por quê? Porque não ia ter mais aonde colocar aquele azeite. Então nós podemos ver que o poder do nosso Deus é soberano. Nós podemos ver que o sobrenatural do nosso Deus não tem explicação. Às vezes nós queremos entender, nós queremos explicar aquilo que não tem explicação. É só você crer, é só nós crermos, temos que crer naquilo que o Senhor está fazendo e naquilo que Ele já prometeu que irá fazer. Porque se nós não crermos, nós não veremos a glória do Senhor. Aqui em 2 Crônicas 5, 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não precisamos ver para crer, não precisamos tocarmos para crer, mas precisamos termos fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Precisamos somente termos fé para poder vermos o milagre do Senhor acontecer. Eu lembro que em 2013 eu passamos por uma situação financeira. E ali eu ficava ansiosa porque eu queria que alguém me ajudasse. E essa palavra, hoje, quando eu leio essa palavra, eu volto àquilo que eu vivenciei. E às vezes eu pegava o telefone para ligar para alguém. O Senhor não permitia que eu contasse uma palavra. Eu ligava para a pessoa, naquela época eu tinha telefone fixo ainda em casa, não tinha esse fluxo muito de celular. Eu ainda tinha telefone fixo em casa. Eu pegava o telefone para ligar e ali Deus me usava para falar outras coisas completamente diferentes. Às vezes ali Deus me usava para levar uma palavra para a pessoa e às vezes eu ia buscar naquela pessoa um socorro e o Senhor não permitia. E quando foi um dia eu orando, eu nunca me esqueço, o Senhor ministrou no meu coração: feche a porta entre você e os teus. Aquela palavra veio assim rasgando no meu coração, porque eu estava buscando na pessoa, buscando no homem, buscando na força do homem, e eu estava esquecendo que eu tinha um acesso, que o véu tinha assim rasgado. Eu poderia ir ao Senhor, clamar ao Senhor, e o Senhor poderia trazer existência como Ele trouxe para essa viúva. O que era que eu tinha, o que era que eu poderia apresentar ao Senhor para que, mediante aquilo que estava sobre as minhas mãos, o Senhor trouxesse a provisão para aquilo que eu necessitava. E eu fui orar, eu recebi aquela palavra assim, como algo assim mesmo, entrando forte no meu coração. E eu recebi aquela palavra, e eu fui orar. E eu disse: Senhor, me perdoe, porque eu não ouvi o Senhor falar comigo. Eu estava buscando em tudo aquilo que estava ao meu alcance, materialmente falando. Mas eu esqueci que o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata. E quando eu voltei, quando eu vim para esse lugar de oração, quando eu fechei a minha porta entre mim e os meus, eu comecei a ver o Senhor fazendo. Eu comecei a ver Deus trazendo existência, Deus trazendo provisões. Eu vi Deus respondendo causas que a gente estava necessitando. Nessa época nós estávamos pagando o carro, nosso carro ele foi financiado. Estávamos devendo acho que 3 ou 4 parcelas. Nós apresentando ao Senhor como nós iríamos, já era o finalzinho de como é que eu posso dizer? Final já das parcelas, as últimas parcelas já para vencer a quitação do carro. E eu disse: Senhor, como é que nós vamos? Já estávamos devendo 3 parcelas. Já estávamos devendo 3 parcelas. E eu não sei porque o Senhor está mandando eu contar isso aqui. Eu não sou muito de contar essas coisas.
E quando eu comecei a orar, comecei a apresentar ao Senhor, meu Deus, o nosso carro foi o Senhor que nos deu. Senhor, esse carro é presente do Senhor, esse carro o Senhor me concedeu, foi uma propaganda que passou na televisão, e eu disse que eu iria comprar aquele carro, eu disse que o Senhor iria nos presentear com aquele carro. E quando nós fomos comprar o carro não estava um outro carro da mesma marca, mas era um outro carro. E quando nós voltamos com as documentações para fecharmos a compra, o carro que eu tinha profetizado pela televisão, um Logan, 2012, foi 2011, 2012, esse carro. Eu acho que foi mais ou menos 2011, 2012. E quando eu profetizei pela televisão aquele carro, eu levantei as minhas mãos, eu nunca me esqueço, estava no sofá, eu e meu esposo. E eu levantei as minhas mãos e disse, Senhor, eu amei o modelo do carro. E quando nós fomos fechar a compra, que levamos a documentação, o carro estava lá, nós trocamos tudo. Ele acho que era um pouco mais caro, porque era um carro mais novo, tinha coisas no carro, não vou conseguir lembrar agora. E ali a gente estava pendente já em 3 parcelas para quitarmos o carro que o Senhor tinha nos dado. Foi um sonho no meu coração aquele carro. E quando eu lembro que quando eu fui ler essa palavra, onde o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, que eu aprendi a fechar a porta da minha casa, que eu aprendi a fechar a porta do meu quarto e buscar o Senhor em secreto, levar ao Senhor a minha necessidade, levar ao Senhor aquilo que eu necessitava. Eu vi o Senhor fazendo. Deus abriu portas, Deus nos proporcionou aquele valor que nós precisávamos para quitarmos aquele débito. Foi tanto que a última parcela não quitamos, porque o banco nos deu uma promoção, porque a gente quitou todas as 3 parcelas que estava. E a última parcela ficou alguma coisa assim que eu sei que a gente não pagou a última parcela. Ficou como um saldo e pagamos o carro, concretizamos o parcelamento do carro. Então que nós possamos entender essa palavra, que possamos receber essa palavra no nosso coração. Aquela viúva, ela creu naquela palavra daquele profeta. E você é um profeta nesse tempo. Profetize sobre a sua casa, profetize sobre os seus sonhos, profetize sobre aquilo que você está esperando no Senhor. Use a palavra, use com fé, com a autoridade que o Senhor já colocou sobre a sua vida. Porque às vezes nós ficamos esperando que alguém faça, que alguém traga sobre nós aquilo que nós temos acesso. O Senhor já te derramou sobre você essa autoridade, essa unção, essa graça. Então receba essa palavra neste momento e faça aquilo que você está desejando no seu coração, segundo a vontade e o querer do Pai. Nós estamos em um propósito de oração, eu e meu esposo, 21 dias de jejum parcial. E eu já vi o Senhor fazendo grandes coisas. Estávamos esperando resposta no Senhor. Estamos querendo nos mudar para a nossa casa. Estamos construindo há 2 anos, 3 anos. Já no período da pandemia já estávamos construindo. Logo no primeiro ano do pico da pandemia. E esses 2 últimos anos assim paramos a obra para organizar algumas coisas, quitarmos algumas coisas. Mas eu disse, Senhor, o Senhor disse que o Senhor nos deu, o Senhor disse que é o tempo de irmos para aquele lugar. E eu estou orando ao Senhor. O Senhor ministrou no meu coração uma madrugada, 21 dias. Eu estava indo ao banheiro, voltei para oração, para a cama. E quando eu estava orando, geralmente madrugada, quando eu oro, eu leio a palavra. O Senhor mandou que eu sempre abro a palavra. O Senhor me deu ali a palavra de Daniel, 21 dias, quando Daniel orava, quando Daniel orou. E eu disse, Senhor, é para eu fazer um propósito de 21 dias sobre este propósito, sobre esta causa. O Senhor ministrou fortemente no meu coração que Ele já tinha liberado, mas estava havendo um impedimento no mundo espiritual, porque para a gente não é fácil. Para nós cristãos não vem nada fácil, não. É em meio à luta, em meio à oração, em meio à busca, em meio à renúncia. E às vezes nós queremos receber tantas coisas, mas nós não queremos obedecer. Nós não queremos renunciar à nossa vontade. Não queremos buscar o Senhor às madrugadas. Não queremos buscar no Senhor a resposta para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Nós queremos somente receber
Mas como nós receberemos se nós não temos buscado? A palavra do Senhor diz que aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Precisamos ir ao Senhor, pedir, bater e buscar nele, porque ele está atento para nos atender e nos ouvir. E fizemos esse propósito de 21 dias. Quando foi na semana passada, no sábado da semana passada, eu não vou lembrar muito bem a data. Nós fomos na loja e compramos o piso da nossa casa, compramos o piso da nossa sala. Já tínhamos o piso dos quartos, piso dos banheiros dos quartos. Já tínhamos o piso da área da garagem, da área do quarto dos meninos de fora, da área ali onde eu faço, onde tem aquela pia que vocês já viram, já compartilhei nos vídeos. Mas estava faltando o piso da sala, o piso do quarto de baixo, o piso do banheiro de baixo. E quando nós abrimos esse propósito de 21 dias, nesse propósito pela nossa obra, pela nossa construção, eu já vi o Senhor fazendo grandes coisas. Eu já vi o Senhor trazendo resposta mediante a esse propósito de oração e de jejum. Então, o porquê nós não estamos recebendo? Será que é porque o Senhor não está ouvindo? As mãos do Senhor estão encolhidas para estender? Não, é porque nós não estamos usando a nossa fé. Porque nós estamos limitando o poder do nosso Deus. Essa viúva aqui, ela recebeu a palavra. E ela buscou muitas vasilhas. Ela não mediu, vou buscar 3 vasilhas na mão do meu vizinho. Vou buscar 4 vasilhas na mão do meu vizinho. Não. Ela buscou vasilhas. Aleluia. E mediante essas vasilhas que estavam sobre o seu alcance, eu creio que ela buscou todas as vasilhas, onde ela podia ter acesso, aonde ela foi. E mediante quando as vasilhas terminaram, o azeite ali parou de jorrar. O azeite parou ali de se multiplicar, porque já não tinham de mais deitar o azeite. E porque nós estamos limitando o poder do nosso Deus? Porque nós estamos limitando e achando que o Senhor não tem poder para fazer. Porque o inimigo quer nos paralisar, o inimigo quer nos atemorizar, o medo quer nos parar. Mas que nós recebamos ousadia, no nome do Senhor. Que nós possamos avançar, que possamos não viver por vista, mas que possamos viver por fé. Porque o nosso Deus, nele não há mudança e nem variação. Ele é Deus. Ele é poderoso para fazer grandes coisas. Para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. A palavra do Senhor diz que aquele que ainda não subiu aos nossos olhos, não chegou ao nosso coração. É aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nós possamos crer que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos ou que esperamos. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra dessa viúva eu amo muito, porque ela fala muito ao meu coração. E quando eu estou aflita, quando eu estou passando por alguma situação, eu lembro dessa palavra e eu medito nessa palavra. Eu preciso fechar a porta. Eu preciso primeiramente levar aquele que pode trazer a solução. Eu preciso levar primeiramente a minha petição àquele que pode trazer a minha existência, aquilo que eu preciso. Porque às vezes a gente vai colocar em tantas outras coisas, em tantas outras pessoas. Eu não estou dizendo que o Senhor não usa pessoas, não é isso. O Senhor usa, sou prova viva disso. Mas às vezes nós confiamos primeiro no homem e esquecemos de confiar no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. É o Senhor que fará tudo aquilo que você necessita. É o Senhor que trará existência tudo aquilo que você está pedindo a Ele. Creia somente que você verá a glória do Senhor. Eu creio que vidas aqui serão tocadas através dessa palavra. Eu creio que muitos de nós estamos vivendo dias de aflições, dias de angústias, dias de escassez, dia de colocarmos a nossa fé em ação, dia de colocarmos os nossos olhos para o monte de onde virá o nosso socorro. Louvado seja Deus. E neste dia que nós fomos comprar o piso, eu tinha recebido essa palavra. E eu tinha falado a uma amiga minha no telefone dia antes. Ela disse assim, Kelly, Deus está provando a sua fé. E eu disse, eu tenho certeza disso.
essa situação com a água, você dentro de uma casa com 4 pessoas, com um pet dentro de casa, e você com o hábito de sua limpeza, de sua organização, você usa água reduzidamente, você fazer tudo com um pouco de água. Eu conversando com ela, eu digo, minha amiga, eu tô querendo me mudar, mas meu esposo não quer se mudar ainda. Mas ela falou pra mim que Deus está mexendo com a sua fé, que você venha usar a sua fé. Eu disse a ela, minha irmã, eu creio. E eu tenho dito ao Senhor que os meus olhos estão elevados para os montes, de onde me virá o socorro. Quando foi nesse mesmo dia, nesse mesmo sábado que fomos comprar o piso, uma outra irmã, amiga minha, mandou uma mensagem, disse que eu estava aqui inquieta, agoniada na pia, e Deus ministrava essa palavra no meu coração, que eu usei no vídeo anterior, falando sobre o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que o teu socorro venha do Senhor. E quando eu meditei naquela palavra, que eu recebi aquela palavra, eu disse, Senhor, o Senhor está movendo, porque os meus olhos estão no Senhor. A minha confiança está no Senhor, que criou os céus e a terra. E nós fomos ali, conseguimos comprar, e o Senhor abriu as portas para a glória do nome dele. E nós compramos o nosso piso. Então que nós possamos voltar a viver essas promessas que estão aqui. O Senhor não deixou isso aqui somente para a gente ler e passar, não. Porque às vezes nós lemos e passamos para alguém e esquecemos de ler e viver para a gente também, colocarmos em prática. Porque fé, louvado seja Deus, é algo que nos move. É necessário nós termos essa fé para nos mover. Porque se a gente não tiver a fé, a gente não vai ser movido, nós não vamos avançar. Louvado seja Deus. Quando aqueles espiões foram ver aquela terra, só os 3 conseguiram ter um olhar dos céus, conseguiram ter um olhar diferente para aquela situação, conseguiram entender o propósito daquela visão que eles tiveram, conseguiram ver que maior é o Senhor que estariam com eles para guerrear em favor daquele povo. Mas aqueles que estavam sem a visão, aqueles que estavam com medo, aqueles que estavam preocupados, louvado seja Deus, aqueles que estavam preocupados com aquela situação, com medo, temorizado porque viram aqueles gigantes. Mas Josué e Caleb, louvado seja Deus, eles conseguiram ver porque eles tinham a fé dentro do seu coração. Eles sabiam que o Todo-Poderoso pelejariam por eles, guerreariam aquela guerra. E eles puderam contemplar, louvado seja Deus, a glória do Senhor. Eles puderam vivenciar maravilhas mediante a fé que estava dentro dos seus corações. E que nós possamos nesses dias viver com fé. Que possamos vivenciarmos em fé, porque os dias já são maus. O Senhor disse que viveremos dias de aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Eu creio que essa viúva, ela estava vivendo um tempo de aflição, mas ela estava, louvado seja Deus, sobre essa palavra, tenha bom ânimo, porque o Senhor venceu e nós também venceremos. Ela venceu em meio àquela aflição de perder os seus filhos. Ela estava aflita. Ela não queria que os seus filhos fossem escravizados, que os seus filhos fossem vendidos para poder pagar uma dívida. Ela foi buscar em quem podia trazer a solução para o seu problema. E que nós possamos ir a quem de verdade pode nos atender e nos socorrer, pode trazer existência aquilo que nós necessitamos. E que o Senhor possa falar conosco de uma forma especial. Esse foi mais um vídeo, foi somente para compartilhar com vocês a palavra. Eu não vou compartilhar nada de casa hoje, eu vou só deixar mesmo aqui na palavra. Já são 29 minutos. Então que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha ministrar essa palavra nos nossos corações. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Que o Senhor abençoe você ricamente, poderosamente, em que área que você esteja necessitando. E que o Senhor traga riquezas dos céus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga direção. Essa semana, na segunda-feira anterior, estávamos na reunião de casais que nós temos e falamos sobre propósito, visão e resposta, porque você precisa ter sobre direção, visão e resposta. Você precisa ter visão, direção e a resposta.
e que o Senhor possa trazer resposta para cada um de nós. Seja o que for que estejamos esperando, mas que possamos receber, estarmos sensíveis para ouvir o Espírito Santo. Que sejamos sensíveis para ouvir o direcionamento do Senhor. E que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos agraciar a cada dia, que o Senhor possa derramar sobre nós a tua graça e derramar sobre nós a tua força, o teu renovo. Esse foi o vídeo de hoje. Que o Senhor abençoe você, sua casa e toda a sua família. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.